O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, os ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo ao longo destes dias, pois, a carta de São Tiago e o Evangelho de São Mateus. A carta de São Tiago é cheia de variados ensinamentos, e diríamos mesmo ensinamentos terrenos, sobre como nos comportar nesta terra de meu Deus. Até mesmo dicas práticas para que o cristão possa conduzir-se no mundo consciente da sua condição de discípulo missionário e não se deixe salgar pelo sal ou, como diz o apóstolo São Paulo, pela mentalidade deste mundo. Saiba que está aqui, mas se conduzindo para a pátria definitiva, que é outro nome que damos para o céu, que é outro nome que damos para o coração de Deus. De Deus saímos, a Deus devemos voltar. Não podemos errar caminho. Já pensou termos saído do coração de Deus e voltarmos assim para o inferno ou para o coração do demônio? Não, esse não é o nosso destino. Nosso destino é o coração do Pai, que nos amou primeiro, como diz São João. Por isso a palavra nos instrui. Aqui hoje inicia falando sobre o julgamento. Não sereis julgados e não julgai as pessoas. Não vos queixais, mas tornai-vos, pois, perseverantes. Muitas vezes nós somos tentados a julgar, até mesmo porque aquilo que nós vemos está tão na cara, está tão evidente, está todo mundo sabendo. Mas existe uma diferença sobre o que é uma constatação de alguma coisa, a constatação de um fato, está tão evidente que nós não estamos fazendo nada
do que ver aquilo que de fato se passa. É diferente de nós proferirmos com nossa boca sentenças, juízos, por isso se chama julgamento, condenações das pessoas. Ao contrário, nós deveríamos recomendar a Deus, pedir a Deus, interceder por aqueles que, porventura, estejam vivendo contra o Evangelho de Nosso Senhor. Da mesma maneira, o julgamento ou não julgamento deve aplicar-se também à palavra de Jesus a respeito do divórcio. O que acontece? Acontece que eles querem saber de Jesus, qual é a posição de Jesus a respeito, pois, da separação. E é interessante como Jesus não responde logo assim, né, sim ou não, mas pergunta-lhes, ou melhor, lhes devolve a pergunta. O que foi que Moisés escreveu? E eles dizem, Moisés mandou dar a carta de divórcio, a certidão de divórcio. E a partir então desta resposta que Jesus vai dar a sua, e ele dá a sua resposta a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, a partir do começo da história da salvação. E ele então lhes responde, foi porque vocês atazanaram tanto o pobre do Moisés, que ele, pressionado, concedeu, pois, essa ordem. Mas é bom vocês saberem que desde o princípio não foi assim. Isso não está no projeto do Pai. No projeto original não consta, pois, a separação. Porque a promessa da união une dois corações, mais do que duas alianças nos dedos, em dedos de um e de outro, em dedos separados, está uma união feita de alma, uma união feita de coração. Esta é, pois, a vontade de Deus a respeito da união do homem e da mulher. De modo que, quando então acontece a separação e as pessoas contraem outro vínculo, diz Jesus, em base à pergunta em casa que já os discípulos fizeram, Jesus diz, quem deixa sua mulher e casa com outra, cometerá adultério. E quem deixar o marido e se divorciar e se casar com outra, também cometerá adultério. Queridos irmãos e irmãs, a igreja que é mãe e mestra compreende as várias situações, as várias dificuldades, os vários problemas que afetam os casais e, consequentemente, afetam as famílias, especialmente em tempos do reinado, do pontificado do nosso Santo Padre, o Papa. Mais ainda, existe assim uma grande compreensão a respeito destas situações que são numerosas, sabemos. Uma nova sensibilidade para com estes irmãos e irmãs, uma nova maneira de acolher aqueles que estão numa segunda ou terceira união, o modo de integrá-los na fé da igreja. Tudo isso nos mostra, pois, um espírito, digamos, de caridade, de compreensão, um espírito, pois, não diria de tolerância, porque não há aqui alguma coisa assim criminosa, mas uma nova abertura para acolher esses nossos irmãos e irmãs.
Todavia, isso não muda a condição do vínculo, do primeiro vínculo contraído. Ou seja, não altera aquilo que aqui Jesus apresenta, que é o da indissolubilidade do casamento. Primeira coisa, indissolubilidade. O matrimônio não é dissolvível porque os dois se separaram. Tanto que Jesus diz, não é isso? Que desde a origem está escrito que Deus uniu, o homem não separe. Primeira coisa. Então, a indissolubilidade do matrimônio. E a segunda coisa, a unidade do matrimônio. Ou seja, é um homem para uma mulher. É uma mulher para um homem. Assim está no projeto original de Deus, na vontade de Deus. Por isso, aquilo que, por outro lado, além da compreensão com estas situações em que incorrem tantos irmãos e irmãs, temos também, pois, que educar as novas gerações para a vivência do amor, educar para a responsabilidade, educar para a responsabilidade, ou seja, o que é tornar-se esposo, esposa. Educar as novas gerações para a oblatividade, ou seja, a capacidade de entregar-se, de doar-se, para o que, sem dúvida, implica a renúncia, que agora, com a mentalidade do conforto, não é isso? Não queremos mais saber. Portanto, a palavra de Deus nos instrui sobre a verdade da nossa fé, que incide na verdade da nossa caminhada terrena, e nos instrui, pois, sobre a abertura que devemos ter para ajudar tanto os nossos irmãos e irmãs a perfazer sua vida, encontrar, pois, a alegria de prosseguir sua caminhada. A Igreja, como mãe e como mestra, ela ensina a verdade de Deus e, ao mesmo tempo, é capaz, pastoralmente, de compreender a quantos se encontram em dificuldade. Vamos, por isso, meus irmãos e irmãs, sempre rezar, sempre promover, pois, a vida de família, sempre defender, colocar-nos couraça contra as ideias e as mentalidades que muitas vezes, o caso clássico, não é? É aquilo que é propagado pelas novelas, porque é a coisa de maior audiência, não é isso? E acaba entrando também, olhem só, na consciência dos idosos, não só dos jovens, dos idosos também, que pensavam de um modo e agora começam a pensar de outro. Vamos sempre promover, pois, a vida familiar. A vida em família é tudo. Um instante de silêncio e façamos uma oração para algum casal, alguma família que esteja, pois, em dificuldade. Rezemos.